Hoje, usaremos o nosso livro didático de português na página 25. Nesta aula, vamos aprender um pouco sobre a linguagem e construção dos textos, comparando os textos prosa e verso. O texto em prosa é um texto comum, escrito em parágrafos. E o texto em verso é um texto que utiliza recursos como a musicalidade, o ritmo e rimas. Vamos fazer a atividade número 1. Você leu 2 textos que se referem à mesma fábula: A Cigarra e as Formigas e A Cigarra e a Formiga. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. Texto 1. A Cigarra e as Formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. Texto 2. A Cigarra e a Formiga. A fábula revisitada. No tronco de uma palmeira, uma cigarra faceira canta, canta sem parar. Canta o sol, a chuva, o vento. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Número 2. Leia o que está indicado no quadro. Faça um X na coluna correspondente ao texto, que apresenta a característica indicada em cada linha. Características. Tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha. Qual texto que tem linhas contínuas e as frases vão até o final da linha? O texto 1, que tem linhas contínuas e a frase vai até o final da linha, ou o texto 2? Se você achar que é o texto 1, você vai fazer um X. Se você achar que é o texto 2, você vai fazer um X, onde indica que é o texto 2. Organizado em estrofes e versos. Essa é uma outra característica. Essa característica é de qual texto? Que é organizado em estrofes e versos. O texto 1, portanto, tem que ser um verso, um texto em verso, ou o texto 2? É organizado em parágrafos. Essa característica é de qual texto que é organizado em parágrafos? O texto 1 ou o texto 2? Texto em prosa. Qual que é o texto escrito em prosa? Lembra que o texto em prosa é um texto comum escrito em parágrafos? Qual que é o texto em prosa? É o 1 ou o 2? Texto em verso. Qual que é o dos textos que tem essa característica escrito em verso? O texto 1 ou o texto 2? Lembrando que um texto escrito em verso utiliza recursos como ritmo, rimas e uma musicalidade. Qual dos textos que está escrito em verso? O 2 ou o 1? Depois de responder as questões da página 25, abra na página 26. Responda a questão número 3. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte na página 18 e numere cada parágrafo.
e depois responda na folha de respostas quantos parágrafos tem. Vamos dar uma olhada na página 18? Quantos parágrafos tem no texto 1 da página 18? Vamos contar quantos parágrafos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o texto 1 tem 6 parágrafos. Agora, volte na página 26 para responder. Atividade 4. Você já identificou as diferenças entre os dois textos? Agora, vamos ver as semelhanças. Leia estas frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos dois textos. A forma como ocupam o espaço da folha. Você acha que a forma como os dois textos ocupam o espaço da folha é uma semelhança? Ou seja, é igual? Se você achar que é igual, assinale essa alternativa. Os personagens. Nos dois textos, tem os mesmos personagens? Se você achar que sim, você vai assinalar aqui. O jeito de contar a história. Você acha que quando a gente leu o texto 1 em prosa e o texto 2 em verso, é da mesma maneira que a gente leu? É da mesma maneira de contar a história? Se você achar que sim, faça um X aqui. A atitude dos personagens. Você acha que os personagens dos dois textos tiveram a mesma atitude? Se você achar que é uma semelhança dos dois textos, faça um X aqui. O lugar onde os fatos acontecem. É o mesmo lugar que acontecem os fatos nos dois textos? Se você achar que sim, também assinale aqui. Número 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Vamos voltar lá para contar quantas estrofes? Vamos contar na página 21 e 22 as estrofes do poema? Cada linha que tem aqui no poema é um verso. E cada conjunto de verso forma uma estrofe. Então, cada pedacinho desse aqui que é uma estrofe. Então, esse poema tem 1, 2, 3 e 4 estrofes. Então, o texto 2 tem 4 estrofes. Número 6. De que texto você mais gostou? Da fábula ou do poema? Escreva as razões de sua escolha. Essa é uma resposta pessoal. No dia a dia, temos contato com vários textos. Nesta unidade, conhecemos 2 formas de organizar os textos: em prosa e em verso. Em prosa, geralmente organizados em parágrafos com linhas contínuas, como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas, dos romances e etc. Em verso, em que há estrofes e rimas. Geralmente, são assim os poemas, as letras de canções, as trovinhas para brincar e etc. Agora, responda todas as perguntas na folha de respostas. Se precisar, volte no vídeo, prestando bastante atenção. E assim, chegamos ao final de mais uma aula. Se vocês perderam algum vídeo, clique nas playlists das aulas anteriores. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!